pessoal, está no ar mais um InChurchCast, um papo para deixar de papo e começar a agir. Hoje, num formato muito especial, a gente está aqui em São Paulo, estamos aqui agora na Church Tech Expo e estamos gravando aqui um episódio, ou alguns episódios, muito especiais. Então você que está acompanhando a gente, que entrou aí agora, primeira coisa que você precisa fazer é clica aí, se inscreve, para você poder ficar por dentro de todas as conversas, todos os papos que nós vamos ter aqui. A gente tem gente muito boa, uma galera fera que tem usado tecnologia, que tem feito a diferença, igrejas que têm avançado de maneira incrível, né? E você não pode ficar de fora dessa. Então, primeira coisa, clica aí, se inscreve para você poder estar acompanhando com a gente. Segunda coisa, você vai pegar agora esse link e você vai compartilhar o maior número de pessoas possível. Liderança, gente boa, gente que está fazendo a obra, gente que quer realmente aprender como avançar, como cuidar de vidas, né? Não sei se você lembra, mas aqui na InChurch a nossa missão é ajudar a igreja a atrair, a cuidar e a capacitar pessoas para que haja o avanço, a expansão do reino. E o nosso projeto é um projeto de expansão sem evasão. Como é que a gente ganha pessoas, como é que a gente cuida delas e como a gente consolida essas pessoas na fé para que a gente possa, então, alcançar mais e mais pessoas para Cristo. Amém? Então, se você também está nesse projeto com a gente, compartilhe agora esse link, maior número de pessoas possível, porque eu tenho certeza que esse papo vai ser bênção na vida dele. Tá bom? E vamos lá, gente. Deixa eu apresentar para vocês aqui o nosso convidado. Eu vou pegar uma colinha aqui, porque, olha, é um currículo extenso e eu não posso perder nada. Nós estamos recebendo aqui agora o queridíssimo pastor Maurício Oliveira. Ele, que é um líder que combina visão pastoral, gestão estratégica e paixão por excelência técnica para gerar eficiência e impacto no ministério. Pai da Malu, do Benício, casado com a Una Cristina. Ele pastoreia hoje a comunidade O Brasil para Cristo, Jardim Nordeste, e além disso ele atua como gestor de toda Brasil para Cristo, Tabernáculo Jacuí, que são 16 igrejas, não é isso, pastor? 16 igrejas. 16 igrejas. Vou continuar aqui, não vou terminar ainda não. Olha lá, olha. Além da rotina pastoral, ele mantém parcerias com empresas de áudio, de luz, de LED, de acústica. Não à toa está aqui na Church Tech hoje com a gente, Claro. né? Levando o quê? Experiências imersivas aos cultos e eventos. Visionário em tecnologia, Maurício liderou uma das primeiras igrejas, isso é muito legal, gente, a ativar o módulo de jornadas na InChurch. Ele ativou lá o Kids, gestão de pessoas, eventos. Então, assim, ele é um dos pioneiros aqui com a gente. Está com a gente quase que desde quando tudo era mato, né, pastor? E é muito legal ver o que eles têm feito e o resultado que eles têm tido. E a gente vai poder compartilhar e falar um pouco mais disso aqui durante esse nosso papo, né? E como aqui é um papo para deixar de papo e começar a agir, eu queria só, pastor, faz as honras, porque eu já quero começar aqui com um monte de perguntas. Vamos lá. Primeiramente, queria agradecer a você, Pedro, ao Sidney, pelo convite, e não deixando também de lembrar do Aníbal, cara parceiraço. Sim. Mas teve um cara que ele foi persistente. Eric. Então, um grande abraço para o querido Eric, aonde veio, né, com todo o seu cuidado para explanar, para trazer para nós o que era a InChurch. Então, muito obrigado pelo convite de vocês e pela parceria com esses dois que eu citei aí. Então, para mim, assim, é prazeroso estar aqui, representando também, né, a Igreja Brasil para Cristo, né, logicamente o Tabernáculo ali em Vila Jacuí, onde é presidido pelo pastor Isaías Soares dos Santos, pastor que tem essa visão para frente, né, uma visão de que a igreja precisa avançar. Então, logicamente, um grande abraço ao meu pastor e toda a região aí do Brasil para Cristo em Vila Jacuí. Não deixando também de falar sobre o prazer que eu tenho, né, de estar caminhando com a InChurch, ser assim uma das pessoas que introduziu a InChurch na região do Brasil para Cristo, na Igreja do Brasil para Cristo, e com isso nós temos aprendido, crescido, e eu acredito também que nós
teremos uma caminhada muito extensa, muito longa, de troca, e aonde, com certeza, Pedro, eu acho que Deus vai estar dando cada vez mais estratégia para a gente nesse sentido. Então, um beijo também para minha família. Una, te amo, minha vida. Oh, que bênção, maravilha. Pastor, vamos começar então, Vamos lá. porque eu acho muito interessante. A gente fala muitas vezes sobre tecnologia, e muitas vezes tecnologia, a gente estava falando sobre isso agora há pouco tempo, Sim. muitas vezes tecnologia é vista de uma maneira, às vezes até pejorativa, né, dentro da igreja, né, às vezes talvez por uma liderança mais sênior, que vem muitas vezes, né, de uma outra realidade, mas a grande verdade, o que a gente vive é que os tempos estão mudando, Sim. né? Poxa, naturalmente a sociedade, a maneira como a gente se comporta muda. Você acredita que isso afeta também a dinâmica da igreja? Ah, com certeza, porque se você analisar, por exemplo, a igreja de 15, 20 anos atrás, ela tinha, na realidade, uma visão totalmente dentro da igreja. Né? Como que ela seguia, como que eram as diretrizes, estatuto, regimento da igreja, e seguia ali de uma forma aonde ela não olhava para fora, não olhava o que estava acontecendo. E a tecnologia em si, ela tem dado para nós esse entendimento de que estão acontecendo coisas aonde que a igreja pode absorver de forma significativa para o crescimento. E assim, o pastor, né, o dirigente da igreja, que tem essa visão, tem pessoas caminhando com ele com essa visão e ele dá abertura para esse desenvolvimento, a igreja cresce às vezes. Ainda nessa pegada, né? Eu fiz um comentário aqui enquanto eu te apresentava, e vocês foram talvez uma das primeiras igrejas a apostar no módulo novo, que para mim eu tenho um carinho gigantesco por esse módulo. Se eu começar a falar dele aqui, eu não vou parar pela a visão que eu tenho de como ele pode impactar a igreja. Sim. Mas vocês começaram a trabalhar com esse módulo ainda na primeira versão, se não me engano, assim, né? Naquela versão mais básica. De lá para cá a gente vem evoluindo, vem melhorando. Mas eu queria entender de você, assim, o que você viu no módulo de jornadas e o que fez você apostar nele tão cedo, nesse primeiro momento ainda, né, em implementar ele numa igreja que é grande, numa igreja que tem um número, né, vocês têm quantas pessoas hoje frequentando lá? Nós temos a partir de 3.000 pessoas. Olha, uma igreja de mais de 3.000 pessoas. Então, assim, não é simples você fazer um processo, inserir uma tecnologia e etc. E vocês viram, entenderam alguma coisa, que é o que eu quero ouvir de você agora, e decidiram apostar. O que te fez fazer esse movimento? Então, para nós, assim, quando nós identificamos a necessidade de saber aonde que as pessoas estavam, né? Vamos supor, o pessoal chegava na igreja, se decidiam por Cristo e ficava assim meio que perdidas. Então, nós não tínhamos bem definido aonde que as pessoas estavam nesse período de conversão, de amadurecimento. Uhum. Nós temos, logicamente, departamentos que cuidam, que acompanham essas pessoas, mas de uma forma planilhada era muito difícil de você conectar as pessoas. Então, quando nós fomos, foi esclarecido para nós sobre a jornada, então ficou claro para nós que nós tínhamos uma ferramenta para entender qual o processo que a pessoa poderia seguir. Também, algo muito importante que foi desenvolvido, né, pela nossa igreja, foi as trilhas, né, que lá nós chamamos de trilho. Legal. Então, a pessoa chega, quais são as estações que elas vão passar? Qual é o processo que ela vai vivenciar de experiência na igreja? Então, nós tínhamos o trilho, mas como que nós íamos conectar as pessoas nesse trilho? Como que nós íamos otimizar essas informações? Essas informações, elas foram otimizadas através da jornada, que tem as trilhas. Então, nós identificamos quando a pessoa está no período de conversão, amadurecimento da fé, aonde ela está já para se envolver com departamentos, aonde onde elas estarão no período onde vão estar participando de um pequeno grupo, liderança e sucessivamente. Então, nós entendemos que a jornada ela se conectou com o nosso trilho. E a partir disso, nós
entendemos aonde cada pessoa está e qual estágio ela está vivendo. Isso da nossa vida. faz muita diferença, né? Demais, porque você conecta as pessoas, elas se sentem pertencentes daquele ambiente e elas fazem parte mesmo da igreja. Elas não ficam apenas como um número, como uma estatística, mas sim como pessoas que pertencem àquela comunidade. E eu acho isso sensacional, porque muitas vezes o que a gente ouve, né, quando uma igreja pensa em implementar uma tecnologia, implementar um software, usar ferramentas como essa, muitas vezes a visão é o contrário. As pessoas não são números, isso aqui não é empresa, isso é a igreja do Senhor, né? E aí a gente tem essa percepção, muitas vezes, de que, poxa, se a gente fizer isso, eu estou tratando as pessoas como números, quando é justamente o contrário. Contrário. Gestão é cuidado, né, pastor? Gestão é cuidado. Gestão é você dar qualidade para as pessoas. Então, a partir do momento que a pessoa chega na igreja e ela é conduzida, primeiramente ela é amparada e depois ela é direcionada. Então, todo esse direcionamento vai trazer para a pessoa o entendimento de que ela está sendo cuidada, ela está sendo aceita. Não, sem dúvida. E é legal, né? Eu lembro que quando eu na minha juventude, eu fui líder de jovens durante muito tempo. E eu vivi durante muitas vezes, né? Quando você está na liderança, você está na vitrine. Sim. Todo mundo te conhece, todo mundo te vê, né? E você acaba vendo as pessoas, mas as pessoas te conhecem pelo nome, e você não necessariamente conhece todo mundo pelo nome, principalmente quando você cresce. Uma igreja evangélica, uma igreja de 3.000 pessoas, Sim. esse deve ser uma questão também. E eu me lembro várias vezes, pastor, de estar andando num shopping, num lugar público, e alguém me abordar. Pedrão, quanto tempo? Aí você fica meio assim, você até relembra mais ou menos da pessoa. E você, poxa, que bom, querido, que bom te ver e tal. E aí, quando a pessoa sai, alguém mais próximo a você que lembra mais da situação acaba comentando: Pedrão, isso aí é fulano. Verdade. Puxa, e cadê ele? Cara, não está mais na igreja. E aí a pergunta que eu me fazia na época era: onde eu perdi essa pessoa? Onde essa pessoa se desconectou? Sim. Então, onde que aconteceu essa ruptura na aliança, no pertencimento, que a gente não foi atrás, Exato. que a gente não buscou, que a gente não orou, que a gente não teve nenhuma intencionalidade em trazer essa pessoa e manter ela conectada. Erro, né? E é muito legal essa questão da visão de jornada, porque o que você passa a ter é essa visão de trilho, como você disse, ou eu costumo dizer, de funil. Né? Sim. Porque na prática você começa a entender, então, onde as pessoas, onde o teu processo está funcionando, Sim. seja ele de consolidação, de formação de um líder, né? Não importa. E aonde ele está, onde é que estão os teus gargalos da tua operação, né? Enfim, da sua igreja. E é muito interessante, porque eu lembrei, eu comentei com você agora, queria inclusive mandar um abraço aqui, tem uma frase de um grande amigo, pastor Felipe Vilela. Abraço, Felipe. Um abraço, Lúcio. E ele disse um negócio que eu achei muito legal. Ele falou: o pastor ele só deixou as 99 ovelhas para ir atrás da que se perdeu porque ele sabia que tinham 100. Sim. Porque se ele não soubesse que tinham 100, a ovelha ia se perder e ele ia continuar lá vendo um bando de ovelha, né? Quantas pessoas, pastor, passam pelas nossas igrejas, entram, saem, não se conectam e a gente nem sabe. Muitas. E dentro disso que você está falando, é tão interessante a visão pastoral. Porque o pastor ele está nos dias de culto, está no púlpito, então no decorrer da mensagem que ele está pregando, ele olha e ele tem na mente dele a posição que o membro está sentado. Uhum. Então, o que é de costume do pastor local? Chegar depois, um pessoal que caminha com ele, perguntar: vocês viram tal pessoa? Qual? Lá no Tabernáculo Brasil para Cristo, o pastor Isaías, ele costuma falar: Pedro, você viu tal pessoa? Não vi ele mais na igreja. Então ali já acende em nós uma luz. Sim. Opa, quem o pastor está falando? Então a gente começa a atrelar posicionamento, fisionomia. Mas é fulano de tal, parece tal. Encontramos a pessoa. Se nós não temos uma gestão de membresia para identificar nome, foto, telefone, como é que você chega na pessoa? Dificilmente. Aí você vai procurar por rede social, tentar associar. Mas a partir do momento que você tem isso em mãos,
com certeza você conecta mais rápido. O pastor, ele tem mais tranquilidade em estar pastoreando e ele sabe, opa, tá faltando um, vamos buscar. Aí já toma uma ação em cima disso. Não, perfeito. Eu queria dar um passo atrás agora, no nosso assunto, Vamos lá. porque eu tenho visto que não adianta a gente pensar em tecnologia, não adianta a gente pensar em processos, se a gente não pensar antes em cultura. E eu sei que você começou esse trabalho no Brasil para Cristo, com esse desafio de implementar, né, uma cultura, de usar ferramentas, de se conectar. Poxa, o que a gente tem disponível para poder cumprir o ID? Eu acho isso sensacional, mas eu queria ouvir um pouquinho de você. Como é que foi a sua experiência ao longo desse trabalho que você vem desenvolvendo para implementar cultura? Você enfrentou resistência? Não enfrentou? Como é que você teve que lidar com isso? Se você puder compartilhar um pouquinho com a gente? Vamos lá. Bom, a Igreja do Brasil para Cristo, em sua totalidade, é uma igreja tradicional. É uma igreja que passou dos 60 anos, uma igreja que foi fundada pelo missionário Manuel de Mello e tem toda esse crescimento, esse avanço no Brasil e também fora do Brasil. Mas a tecnologia em si, para nós, né, como igreja, ela foi algo que teve uma adequação não tão tímida, né? Por quê? Quando eu cheguei a assumir a gestão da igreja, tem mais ou menos quase 10 anos, então eu percebi que nós já tínhamos algumas ferramentas, né? Passaram por lá algumas empresas que deram um suporte para nós, mas nós identificamos que precisava de algo a mais. E para convencer os pastores, a diretoria, de que nós tínhamos que avançar nesse sentido, para nós lá foi algo mais tranquilo. Por quê? Porque o pastor local, ele já tem uma visão, né, para esse crescimento. O pastor Isaías tem caminhado com pastores, né, onde tem desenvolvido a igreja, tem feito com que a igreja cresça de uma forma assim grandiosa. Deus tem abençoado, então ele já tem assim esse pensamento de que nós temos que avançar. E aí nas conversas, né, passando a ele como que é toda essa questão de introdução, né, de uma ferramenta, o que ela vai trazer de benefício, ficou claro para ele. Então, para uma igreja que não tem essa cultura, que não tem um pastor que entende que a igreja pode ser abençoada com a tecnologia, o que é interessante? Ter pessoas, ele ser, né, ladeado de pessoas aonde possa abrir para ele essas informações. Por quê? Nós não compramos aquilo que nós não sabemos. Nós não investimos. O pastor local não vai investir em algo que para ele pode ser duvidoso. Porque quando você fala em parte financeira, tudo se torna pequeno dentro de uma grande qualidade que pode acontecer para a igreja. E é o que aconteceu conosco. Tudo ficou mínimo, perto de todo o benefício que a InChurch tem apresentado para a nossa igreja. Desculpa. Tudo tem ficado pequeno dentro do crescimento que a igreja tem adquirido, né? E para ele vendo essa escalonagem de uma forma rápida. Por quê? Então só para eu entender, vocês tiveram então o impacto de usar, por acaso foi a gente, poderia ter sido outra, né? Sim. Não quero nem puxar a sardinha nesse aspecto, mas eu acho legal a gente entrar nesse assunto, porque o interessante então foi o resultado que vocês tiveram, de alguma forma, ele endossou o trabalho que vinha sendo feito. Sim. E facilitou a adaptação cultural da liderança ao uso da tecnologia, foi isso? Exatamente, ele endossou. A partir do momento que ele endossou, nós assumimos o comando e avançamos, dando para ele todo o feedback. É isso que eu ia perguntar, você falou dando feedback, eu gostei muito dessa colocação. Como é que vocês faziam isso? Vocês faziam isso? Porque aqui eu falei no início, não sei se você prestou atenção, mas eu digo que o InChurchCast é um papo para deixar de papo e começar a agir. Então a ideia aqui é a gente tentar trazer referências práticas. Você tem alguma metodologia ou alguma maneira de fazer, né, esse feedback para o pastor? Como é que você faz isso? Ele é periódico, ele é semanal, ele é mensal? Você cria um documento? O que você busca mostrar, talvez, nesse documento em termos de avanço, que talvez levou ele? Porque
com certeza a gente tem um monte de gente olhando aqui, Claro. assistindo o nosso papo, e de repente eles estão pensando assim, cara, eu queria muito viver o que o pastor Maurício está vivendo, mas olha, o meu pastor, ele nesse momento, Ame o seu pastor. ele ainda não tem a cabeça do pastor Isaías. Talvez seja esse a situação e o momento, né, que eles estão vivendo. Então, e aí você está falando um pouquinho de como é que você passou por isso, né? Esse feedback eu acredito que ele é muito importante. Como é que você fazia isso? Conta um pouquinho pra gente. Esse feedback a gente começou de uma forma mais tranquila. Por quê? Teve um pouquinho antes da gente entrar nesse bate-papo, a gente estava falando sobre gerações, né? Perfeito. Chegou a citar, antes de entrar na conversa, por quê? Cada geração tem a sua forma de assimilar essas informações. Então não adianta trazer uma enxurrada de dados, de informações para o pastor que ele está iniciando esse processo de tecnologia. Só que como que eu iria apresentar isso para que ele entendesse que a InChurch é um parceiro, mostrando como que nós estávamos antes e como que nós estamos caminhando, né, assim, de forma gradual. Então, qual forma que nós apresentávamos para ele? Pode falar. Uma pergunta no meio disso, só para... Você falou de forma gradual, eu vi que você enfatizou. Alinhamento de expectativa também é importante, né? Claro, porque se hoje o pastor ele pensa em tudo, nós precisamos definir tudo de uma forma separada. Porque não adianta lançar tudo para ele ter que montar a estrutura que está sendo composta. Não, nós temos que apresentar para ele, pastor, a parte de membresia, ela está tendo um crescimento exponencial. Mas como que nós identificamos que os membros estão ativos? Através do trilho. Então, nós temos tantas pessoas que se decidiram por Cristo. Essas pessoas estão fazendo trilho, nós estamos identificando ela através da estação 1, através da estação 2. Tantas pessoas passaram da estação 1 para a estação 2, porque a estação 2 já trata de servir, né? Então, ele tem visto aonde que está todo esse pessoal, onde estão todas essas pessoas. Por quê? Não adianta eu chegar no pastor e falar assim, pastor, o Kids, nós estamos tendo lá o check-in, nós estamos tendo as mensagens que nós enviamos diretamente, né, segmentada, porque ele vai acabar não entendendo. Mas ele vai saber quantas pessoas estão entrando, quantas estão avançando, e ele vai saber depois, né, pastor, no Kids, por exemplo, a gente está passando por esse momento onde as pessoas fazem um check-in, elas saem de casa, já escolhem a criança que vai ser inserida na salinha, ela já sabe onde está a sala, tudo de forma clara e objetiva para ele. Não, sensacional. Aproveitando esse gancho, você falou do módulo Kids, vocês têm usado também o módulo Kids lá na igreja? Temos usado o módulo Kids, como é que tem sido? Extraordinário. Eu acho que para nós foi uma mudança de chave também, porque o trabalho que tem sido feito no Kids também, através do pastor Mateus, pastora Ruth, tem sido algo maravilhoso. Cresceu o número de crianças. Então, vamos supor que pela manhã de domingo a gente recebe em torno de 250, 300 crianças. Né? Isso, por exemplo, em um culto. Então, agora a gente recebe as crianças, né? Faz o check-in, separa por salas, conecta os pais, né, identifica a criança com mais facilidade, tem todo aquele cuidado do que a criança pode ou não pode. Então, isso para nós como igreja traz segurança, porque você cuidar de pessoas é muito importante. E você cuidar de pessoas sendo crianças é o dobro de responsabilidade. Então, tudo isso o pastor tem acompanhado, tem reuniões com os líderes responsáveis, então o Kids está sendo alimentado de uma forma excelente também. Poxa, maravilha. E a gente costuma dizer que o Ministério Infantil ele não é a igreja do futuro, ele é a igreja do presente. Presente, né? É isso que nós temos formatado lá também, a igreja do presente. Sensacional, pastor. Bom, vamos lá, para a gente caminhar aqui para o final, o que eu queria te perguntar? Bom, a gente falou um pouquinho do teu histórico também, de parcerias com LEDs, com estruturas de palco e etc. Onde que a tecnologia de palco encontra a tecnologia de gestão? Como é que esses dois mundos, então, eles se combinam para criar cultos realmente
memoráveis? Cara, essa pergunta ela é interessante. A tecnologia de palco com a gestão, na realidade, ela vem desde do início mesmo de você montar uma liturgia. Porque quando nós desenvolvemos uma liturgia baseado naquilo que Deus tem dado aos pastores, nós entendemos aonde nós podemos chegar para que as pessoas se conectem. Então, se pegar, por exemplo, o culto transmitido, ele é um culto que é transmitido também pelo aplicativo, né? Então, a partir do momento que nós enfatizamos essa conexão com as pessoas, eles acabam tendo um acesso ao aplicativo. Eles acabam entendendo que o aplicativo, eles não vão trabalhar de uma forma de comunicar apenas, né? Que nós trabalhamos com os eventos, tem toda a forma de conexão de membresia, de aniversariantes e por aí vai. Mas falando do culto, da dimensão do culto, estrategicamente, nós temos desenvolvido o quê? Essa conexão, que a igreja e a tecnologia, ela caminha junto. É como a gestão e a unção. Se não tiver um dos dois, vai ter um desequilíbrio. Mas dentro da nossa liturgia, a gente envolve toda a igreja na parte tecnológica, que é anúncios de eventos, que são os avisos, que são os cultos que ficam depois gravados, né? O batismo que vai ter, né? Você se tornar membro. Agora mesmo o pessoal tem feito um trabalho bacana lá sobre igreja ativa, que são profissionais na área. Depois, se você dá uma olhada lá no nosso aplicativo, Quero ver. tem lá, desenvolvido pelos nossos irmãos abençoados, para quê? Pegar os profissionais, chamar eles durante o culto e falar assim, ó, vocês se cadastram para vocês servirem a igreja. Isso é maravilhoso. Sim. Maravilhoso. Sem dúvida, né? E você aumenta eu costumo dizer que durante a pandemia, principalmente, muitas igrejas que buscaram a gente, elas vinham com aquele conceito assim, eu preciso ter igreja online, eu preciso ter igreja online. E achava muitas vezes que o igreja online era só uma transmissão de culto. Quando, na verdade, olha que coisa louca, né? Eu nem acredito em igreja online, viu, gente? Assim, eu entendo, né? Principalmente por causa de Isso dá outro dá outro tema. tema. Não, mas assim, não quero que vocês me julguem por essa frase, deixa eu explicar. Eu acredito que o que a gente faz no presencial, pastor, ele pode ser potencializado pelo online. Claro. O que a gente faz no online precisa atrair para o presencial, para a comunhão dos santos. Né? Não importa a localidade, não importa se naquele ponto específico, em missões específicas, em pontos de pregação, né? Em células estratégicas, em grupos estratégicos de plantação de igreja, não importa. Mas eu acredito que aquilo que a gente faz no presencial, ele pode ser potencializado pelo online e vice-versa. Claro. Aquilo que eu faço no online me atrai para perto dos meus irmãos, para a comunhão. A gente estava falando ali sobre Atos 2, né? E é um pouco isso. Sim. Eu realmente acredito que a tecnologia hoje, ela pode proporcionar com que a gente viva algo muito mais próximo do que foi a igreja de Atos 2, Sim. onde, porque eu sempre falo isso, né? Acabava 6 horas da noite, 7 horas da noite, acabou a luz. Acabou a luz. Aí o que o povo ia fazer? Vamos ter comunhão, vamos estar juntos. Exatamente. A gente não tinha o tanto de tecnologia que a gente tem hoje, luz elétrica, comunicação o tempo inteiro. Você está lá, não importa onde, o cara te acha, vê onde você está, o teu Quem WhatsApp. estava na hora ficava sabendo, quem não estava, depois só com a informação compartilhar. Então, hoje, com todas as redes sociais, com tudo isso que a gente tem nas mãos, e nesse mundo que é tão dinâmico, que é tão urgente, e eu não estou nem entrando no mérito de se isso é bom ou se isso é ruim, simplesmente é como é o mundo hoje. Né? A gente precisa entender as ferramentas que a gente tem e que a gente pode utilizar para viver aquilo que o povo viveu lá em Atos 2. Exatamente. Né? Então, acho que a gente tem essa oportunidade. A tecnologia ela pode aproximar, ela pode ajudar a gente a cuidar melhor das pessoas, ela pode ajudar a gente, enfim, em N desafios que a gente tem hoje. Né? Pastor, antes da gente terminar, eu queria te fazer mais uma pergunta. Queria que você contasse para a gente, você falou que vocês estão usando a plataforma de uma maneira tão bacana, né? Eu acho que está gerando
um impacto tão positivo no ministério. Sim. E eu fico tão feliz com isso, mas tão feliz de ver isso acontecendo, porque é para isso que a gente está aqui, né? É para o avanço do reino. Mas eu queria ouvir de você, se você tem, de repente, uma ou duas histórias de situações que aconteceram a partir do uso do app, ou alguma coisa que te marcou, ou que marcou a vida de alguém, né, a partir do uso da tecnologia ali no dia a dia da igreja. Temos sim. Assim, o dia a dia, ele traz para nós a proximidade, né? A partir do momento que as pessoas se conectam através do app, a InChurch tem, assim, dado para nós esse caminho, né, com uma forma mais curta. Né? Aí, se você pegar, por exemplo, só as mensagens que nós recebemos, por exemplo, como que você está? Como que você está se Eu sou apaixonado por essa funcionalidade. Cara, é assim, é tão enriquecedor isso que às vezes eu entro no sistema, né, no dashboard, no painel de controle ali, aí a primeira coisa que eu vejo é isso. Eu quero saber como que tá o sentimento das pessoas. Então, em alguns momentos, né, a gente direciona. Hoje nós temos a Paloma que acompanha, que nos abençoa lá, acompanhando o app também. E aí já teve momentos de falar para ela, Paloma, aconteceu isso e isso. Pede pro pastor Célio, por exemplo, ligar, ou pede para a pastora Aníbal ligar para essa moça, porque eu tô vendo que a parte dos sentimentos, assim, diárias dela tá sendo uma coisa preocupante. Vocês acompanham, então, assim, legal isso, é a primeira vez muito que eu legal. sou alguém que acompanha de fato o status, né? Quer dizer, Exatamente. aquele sentimento de solidão, por exemplo, eu me sinto sozinho, ele é constante, né? Porque isso te acende seja uma luz, você fala, poxa vida, será que isso aqui é real? Saber, você entendeu? Então, há momentos onde eu mesmo já liguei para alguns membros, rapaz, tudo bem, eu vim aqui, temos acompanhado, vi que você tem expressado que não está muito legal nos últimos... Poxa, pastor, que legal, tal. Não, eu só estou te ligando para orar por você. Incrível. Cara, isso é um diferencial muito grande também que conecta as pessoas ainda mais. Isso eu estou falando apenas de um ponto aonde a gente conecta as pessoas. E eu acho incrível porque eu vejo, principalmente quando a gente fala das pessoas novas na fé, Sim. muitas vezes elas não sabem como buscar ajuda. Não sabem. Elas não sabem que ela pode pedir um gabinete pastoral, um atendimento, pode chamar alguém para conversar. Às vezes ela não se conectou ainda com ninguém ali dentro da igreja. Ou às vezes ela até se conectou, mas ela não sente a vontade, ela não tem a autonomia emocional para poder buscar ajuda. E uma funcionalidade como essa é uma válvula de escape. É uma maneira da pessoa que está no quarto, que não consegue sair, dela entrar e se expressar. Falar, poxa, eu não sei quem vai ver isso, mas estou me sentindo assim. Às vezes é o suficiente. Sim, exatamente. É o que você falou, é o suficiente, porque às vezes você olha e você fala, puxa, mas eu tenho 3 mil, 5 mil, 10 mil membros, como que eu vou acompanhar isso? Cara, é uma estratégia de Deus, porque você não vai conseguir cobrir tudo. Para você ter uma equipe para cobrir tudo também, você acaba não tendo, mas Deus, ele te direciona. Então, tem um momento certo onde você vai abrir ali, de repente você vai no momento que a pessoa tá triste. Opa, aí você vai ver os anteriores. Então, isso é uma inspiração do próprio Deus. Se o Espírito Santo tocou em você para você fazer aquele contato, para você orar por aquela pessoa. Se você cria uma regularidade para isso, melhor ainda, porque daí você vai ser ainda mais usado, né? Dentro de uma ferramenta que está disponível para todo mundo que já tem adquirido. Sensacional, pastor. Vamos para as considerações finais. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para quem está te assistindo, né? De tudo aquilo que a gente conversou aqui, de tudo aquilo que a gente falou. A gente tem um público que assiste a gente, são pastores, são líderes de ministério. O que você deixaria, né, sintetizando, talvez, o que está no teu coração em relação a isso? Você que tem se dedicado, você que tem sido, né, esse pilar, né, na sua igreja. Poxa, numa denominação com 16 igrejas ali, né, que tem avançado, que tem crescido. O que está no teu coração? O que você gostaria de deixar para esse público? Pode falar, Eliane. Qual a câmera? Essa é só. Para mim, assim, uma consideração pontual que eu queria estar fazendo. Hoje, por exemplo, dentro da denominação onde eu faço parte, Igreja do Brasil Fora Cristo, que na nossa região ali com 16 igrejas, mas a denominação em si com centenas de igrejas, e também as outras igrejas, os nossos irmãos,
assim, não tem como nós caminharmos com uma gestão, seja ela uma gestão administrativa, uma gestão de pessoas com a igreja, o pastoreio em si, sem ter uma organização por trás, sem ter assim um complemento, porque as pessoas elas chegam sedentas. Então, o que eu indico para vocês nesse sentido? Tenha um passo à frente. Permita que o novo, no sentido de tecnologia, faça parte da sua igreja. Não importa se a igreja tem 50 membros ou se tem 10 mil membros em diante. E o que eu indico para vocês é que vocês se permitam viver isso que Deus tem dado a nós. Por quê? O pastoreio, ele envolve todas as pessoas. E para que todas as pessoas sejam conectadas, alcançadas, nós não conseguimos pessoalmente, mas nós conseguimos fazer isso através da tecnologia. Por isso que a iChurch tem nos abençoado de uma forma significativa e com certeza temos muito a caminhar. A gente gera trabalho para vocês, eu sei que a gente gera trabalho para vocês, mas isso tudo faz parte de um crescimento onde com certeza muitas igrejas serão abençoadas, porque eu sei que nós somos abençoados através de muita novidade que chega para todas as igrejas que a iChurch cobre. É isso aí. Amém. Pastor Maurício, obrigado pela tua participação. Foi muito bom poder conhecer um pouco mais da realidade de vocês, que Deus tem feito na igreja, como vocês têm usado, é o que eu sempre falo, tecnologia ela é meio, ela não é fim. Então, o fim é o que vocês estão colhendo, Amém. é o crescimento, é a consolidação, é esse trabalho maravilhoso que tem sido desenvolvido. Amém. Poxa, eu sou feliz demais de poder servir vocês, poder participar de alguma forma nisso, né? E muito obrigado pela sua participação. Nós que agradecemos, assim, eu sou grato demais de viver tudo isso e, assim, ter vocês como parceiros. E somos, nesta missão, a gente é parceiro. Amém. Amém. E, ó, querido, você que está acompanhando a gente aqui agora, a gente falou de tanta coisa bacana, a gente falou de processo, a gente falou de intencionalidade, a gente falou de jornada, de trilho, de cuidado, a gente falou de ministério infantil, a gente falou de... Nossa, tanta coisa que a gente falou aqui, de modo de sentimento, de acompanhamento, de gestão de pessoas. Gente, a gente falou de tanta coisa bacana que pode mudar a realidade da sua igreja, que pode mudar a realidade do seu ministério, que pode impactar positivamente, assim como impactou a Tabernáculo para Cristo. Então, o que eu queria te desafiar? Compartilhe essa mensagem, sabe? Busca ajuda, busca apoio. Se você não conhece ainda a iChurch, conecta com a gente. Se você conhece, mas está tendo dificuldade, conecta com a gente também. Busca ajuda do nosso time. A gente quer apoiar você, a gente quer te ombrar, porque a nossa missão é te ajudar a atrair, a cuidar e a capacitar para que haja expansão do reino. Então, esse é o nosso compromisso, é isso que a gente está fazendo aqui, que a gente possa te servir em nome de Jesus. Então, compartilhe esse link com as pessoas que você entende que precisam ver o que foi conversado aqui, para que você possa abençoar também outros ministérios. Bem? Obrigado pela sua participação, obrigado por ter acompanhado a gente até aqui e até a próxima.